Boa tarde, está entrando no ar o programa Ação e Reação desta segunda-feira, dia 27 de julho. Julho já está indo embora, essa é a última semana de julho e hoje nós vamos conversar com o Luciano Batista, que é uma importante liderança política aqui na nossa região. Luciano Batista, que já foi deputado estadual, hoje está no PTB, e também com o doutor José Carlos Clemente, médico doutor Clemente, também está hoje participando do Ação e Reação. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Luciano Batista. Obrigado pela presença. Boa tarde, Guto. Boa tarde, doutor Clemente. Boa tarde ao nosso telespectador. É um prazer estar aqui no Ação e Reação. Boa tarde, doutor Clemente. Boa tarde, Guto, Luciano, toda a equipe, e a você, telespectador. E eu estou muito feliz por estar aqui, por mais esse convite, especialmente participando, como sempre, desse programa que tem uma audiência muito incrível. E sobretudo com a presença do Luciano. E a gente, como hoje temos a presença do Luciano Batista, nós vamos falar da região, vamos falar da questão política nacional, mas eu queria começar o programa falando de São Vicente. Afinal, o Luciano Batista é um representante da cidade. Luciano Batista, como é que você analisa a situação de São Vicente? Como é que você, se você tem mais críticas ou elogios a condução da cidade, por favor, esteja à vontade para falar. É uma situação triste da cidade, né? A cidade, ela voltou a ocupar um espaço que ela tinha deixado há muito tempo atrás, de 97 a 2000, a cidade, aliás, até 1997, a cidade ocupava ela tinha um título, né, de patinho feio da Baixada Santista, né? E esse título, ele sumiu. Foi um título prazeroso de ser perdido, né? Então, São Vicente perdeu esse título. E agora, no penúltimo mandato, ela começou a dar sinais de que voltaria com esse título, agora no mandato do governo passado. E agora, finalmente, ela é, sem dúvida nenhuma, o patinho feio da Baixada Santista. Voltou a ter essa pecha. E com louvor, né? Infelizmente, é com louvor. Então, o governo atual conseguiu uma proeza, né? Porque nós não podemos deixar de pontuar algumas coisas, né? Por que o Billy ganhou a eleição? Porque a população estava insatisfeita com o governo anterior. Não tem como ele ganhar a eleição se a população está satisfeita com o governo anterior. Então a população não estava satisfeita com os rumos que a cidade estava tomando e a população resolveu mudar. Mudou e elegeu ele. Mas lamentavelmente ele conseguiu uma proeza de ser pior do que o que estava ruim. Então ele tem que ser muito ruim para conseguir esse título de ser pior do que aquilo que estava ruim. E a gente tem que aguentar isso, né? Porque o sistema democrático, ele é o melhor do mundo, mas ele tem esse problema, né? Você tem que aguardar a próxima eleição para poder mudar o que está aí. Eu queria que você, rapidamente, antes de passar a palavra para o doutor Clemente, Luciano, fizesse uma breve análise da situação. Vamos falar dos assuntos mais importantes. Saúde, infraestrutura, a questão das enchentes, e a questão do hospital regional. Se não der nessa primeira participação, a gente fala do hospital regional depois. Mas, basicamente, saúde, infraestrutura e a questão do funcionalismo. O problema para falar de São Vicente é que não falta, né, Guto? É muita coisa. A saúde, ela passou aí por 5, 6 secretários de saúde. Ele anunciou um e daqui a pouco esse um desistiu sem ter tomado posse. E veio outro. Ele chegou a acumular por um tempo? Ele chegou a acumular, de saúde? Ele foi lá para despachar, ele despachava de dentro do CREI, depois ele começou a despachar de dentro do Hospital São José e esqueceu do principal, que era administrar a saúde de São Vicente. Então a saúde de São Vicente está muito pior, sem dúvida nenhuma. O Hospital CREI está numa situação caótica, em todos os sentidos, de pagamento dos médicos. Ele, na rede toda, ele não paga as vantagens que todos os funcionários têm direito da área, de toda a área, mas na área de saúde. Por exemplo, os médicos têm uma vantagem que chama-se produtividade. Então, se o médico produzir mais, ele ganha uma gratificação. É porque o salário base do médico é de R$1.000 e poucos, R$1.500, é um salário ridículo, né?
E aí ele tem uma gratificação baseada na produtividade. Então os médicos fazem a produtividade, mas o prefeito não paga. Então, uma produtividade que não tem produtividade. Que não tem, E aí vai indo. O CREI não tem equipamento, não tem material de limpeza, não tem material médico, não tem gase, não tem injeção, não tem nada, né? E é uma situação de desmando total. E, infelizmente, a secretária atual, que é a doutora Mônica, ela é uma pessoa competente, mas pegou um negócio assim, estragado. E ela tem que ter autonomia para trocar toda a equipe, né? Eu espero que ela esteja tendo autonomia para trocar a equipe. Mas é uma situação super difícil porque ficou muito fora de controle por 2 anos. Foram 2 anos de desmandos na saúde de São Vicente, entregues na mão, sabe de quem? De quem? Do PT. E o PT, já viu, né? O PT, quando pega, ele destrói. Pegando o seu gancho da saúde, doutor Clemente aqui, médico. Doutor Clemente, essa situação de São Vicente tem remédio? Deveria ter, né? Porque eu acho que todas as áreas são importantes, mas realmente a saúde e a educação, ela é, em qualquer pesquisa que você fizer, os 2 itens mais avaliados. Ou seja, a pessoa quer ter uma boa escola para o seu filho e ter uma boa saúde para a família. E realmente eu vou de encontro com o Luciano falou. Eu acho que por mais difícil que seja você gerenciar a saúde, por mais difícil que seja você conseguir verbas, eu acho que você tem que ter uma gestão voltada para isso. E eu acho que o munícipe, de uma forma em geral, no Brasil está descontente, mas especialmente em São Vicente, a coisa ficou ruim mesmo. E o pior de tudo é que coisas básicas, como ele chamou a atenção, então, falta gás, falta esparadrapo, falta micropore, falta coisas básicas, que dirá as coisas mais complexas. E voltando para o lado médico, realmente ninguém vai trabalhar feliz ganhando R$1.500, R$1.800 por mês, que é um salário realmente ridículo, se dedica ali, se faz plantão. Então eu acho que tem que ser pensado. Outra coisa, até que vai um pouco além disso aí, é não chamar as pessoas para conversar e falar das dificuldades e de que forma a gente pode resolver. Eu acho que esse foi um grande problema do governo do Billy, se distanciar de todos, né, incluindo a população e até dos fornecedores. Está devendo, pô, chama o cara, conversa, explica a coisa na realidade. Isso nunca foi explicado, as pessoas não recebem. Pode aproveitar que aí agora melhorou. Tá. Então isso nunca foi explicado para a população, as dificuldades e tal. E outra coisa, nós já estamos terminando o mandato. Se isso foi difícil no início, eu acho que já deveria ter sanado pelo menos as coisas principais, e agora não adianta jogar a culpa no governo anterior, que realmente a gente sabe que tinha problemas, mas eu acho que a situação ficou ainda pior. Ainda falando da questão da saúde, Luciano, justiça seja feita aos funcionários do CREI, que não tem nada, mas mesmo assim eles estão lá todos os dias para tentar dar o melhor com o pouco que tem. É verdade. Se não fosse os funcionários da prefeitura, aquilo já tinha explodido, né? Aliás, ele trata o funcionário público de uma maneira absurda, né? Não paga também as horas extras, não paga as gratificações, o funcionário tem direito à licença-prêmio, ele também não paga. Ele trata os funcionários com desprezo total, desconta do salário dos funcionários vários itens e não repassa para onde tinha que repassar. Por exemplo, a Caixa não está recebendo a contribuição que ela tem direito, que é descontada do funcionário. O funcionário desconta 3% do salário dele e 3% é a parte patronal. Muito bem, o prefeito não repassa a Caixa. Só desconta dos servidores? Só desconta. Isso é crime, é apropriação indébita. E ele está fazendo isso. E não tem explicação para isso. Porque se ele descontou, ele tem que repassar a Caixa. E aí ele cria um problema de saúde. A Caixa tem aproximadamente 12 mil pessoas que dependem da Caixa para cuidar da saúde. E as pessoas não estão sem atendimento na Baixada. Agora que conseguiram fechar um atendimento com o Frei Galvão. Recentemente. No final da semana passada é que você anunciou. E eu já vou aqui dar uma profetizada. Vai dar problema logo, logo. Porque o que vai acontecer? Essas 12 mil pessoas, um pedaço grande delas vai tudo para o Frei Galvão. Vai aumentar o atendimento do Frei Galvão, vai gerar uma despesa. Na hora que o Frei Galvão entregar a fatura na prefeitura, a prefeitura não vai pagar. Ou seja, a tendência é que esse atendimento seja feito, aí quando
virar o mês, virar a fatura, não tem dinheiro para pagar. Ele não vai pagar, ele não passa o dinheiro para a Caixa, que por sua vez não pode pagar o hospital. E aí o hospital logo vai suspender o atendimento do funcionalismo. É uma vergonha total isso. Tem funcionários fazendo tratamento de hemodiálise, está suspenso. Quer dizer, se acontecer um mal, se alguém vier a óbito, tem um culpado, é o Billy. Esse é o culpado. Porque não há nada que justifique. E ele é um artista, né? O prefeito Billy, ele é do marketing, né? Então ele vai para a TV, vai para o jornal e ele abaixa a orelha e fala assim, São Vicente não tem dinheiro. Não é verdade. Como o doutor Clemente falou, ele pegou o orçamento em 2013, era o orçamento votado pela Câmara em 2012. Ele podia ter um pouco de dificuldade no começo de 2013. Mas nós já está no terceiro ano do mandato dele, ele não resolve, ele só piorou as coisas. O ano que vem já tem eleição. Já tem eleição e ele está falando, sabe o quê por aí? Se Deus quiser, vai melhorar. Ele só sabe falar isso. Ele assumiu a prefeitura dizendo que ia dar uma aula de administração pública, falou que ia transformar a cidade num padrão Champions League, em especial a saúde, e ele transformou um caos. Porque não pode ser mais padrão FIFA, né? Padrão FIFA não, padrão agora FIFA não pode, está fora de moda. Não pode. Está fora de moda. Então, é uma pena porque uma das obrigações do administrador público é promover o equilíbrio das contas. Ele não pode gastar errado. E o que está acontecendo na saúde, São Vicente, em todos os lugares, mas na saúde, por exemplo, e que está faltando todo esse material, as pessoas vão no CREI lá, o sujeito passa pelo médico, aí o médico fala, olha, o cara está com uma inflamação gravíssima na garganta, então tem que tomar uma Bezetacil. Aí o médico receita a Bezetacil, numa unidade básica, no próprio CREI. Aí eu chego lá para tomar a Bezetacil, não tem a Bezetacil. Então um remédio. Aí o cara atravessa a rua, sai do CREI, aí vai numa drogaria daquela, compra e volta para tomar a injeção. Só que, estranhamente, esses equipamentos de saúde estão sendo comprados. Mas onde está? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde está a gás, as luvas, tudo isso está sendo comprado como era comprado no passado. Só que não chega no Não CREI. chega, ninguém sabe onde está isso, ninguém viu. É uma situação de investigação. E aí tem que ter a participação da Câmara de Vereadores, que está lá para fiscalizar e que para está cobrar. para fiscalizar, e do Ministério Público, para verificar o que acontece na saúde. Os contratos, os convênios assinados, esse negócio de descontar do salário e não repassar, quer dizer, tudo isso tem que ter uma verificação séria, com rigor, de quem tem que fazer a fiscalização, no caso, o Ministério Público e a Câmara Municipal. E quem sofre mais é a população, né, doutor Clemente? Com certeza. Isso que o Luciano falou, eu endosso, porque a Caixa, por exemplo, não recebe verbas, ela não pode pagar, né? E eu próprio sinto isso, porque a gente atende a Caixa. Então você não tem repasse há muito tempo. A gente acabou atendendo porque existia uma afinidade com a gestão da própria Caixa, não apenas da prefeitura. Então, aguenta aí, me ajuda mais um pouquinho e tal, e para você não deixar o usuário na mão, a gente acabou atendendo, continua atendendo. Mas não é o caso, acho que a maioria parou de atender realmente a Caixa, e de certa forma com razão, porque não é possível. A Caixa é bem gerida. A Caixa é bem gerida. Doutor Hélio da Costa, quer dizer, é uma pessoa séria, realmente um médico dedicado. Então, a gestão é boa, porém não há repasse de verbas, então ele não pode fazer milagre. Ou seja, o problema é da prefeitura, realmente que não repassa a verba, consequentemente, a Caixa não pode pagar, ela não podendo pagar, a pessoa é mal assistida, né, de uma forma em geral, como o Luciano falou, ninguém mais quer atender, e mesmo os casos graves, tem que estar procurando um hospital aí. SUS, né? Vem para Santos, né? Na maioria das vezes vem a Santos. Por curiosidade, a Multimagem não recebe há quanto tempo? Quantos meses? Ela não recebe desde a fatura de janeiro, que seria paga em março. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Você veja que absurdo, não é? O funcionário está aqui, olha, ao vivo, né? Coincidentemente, né? Não foi nada... A Multimagem não recebe e as outras também não recebem. E aí, o que está acontecendo? Os médicos estão pedindo descredenciamento. A Multimagem não pede por uma questão de solidariedade, etc. Mas muitos médicos não aguentam ficar atendendo o paciente e a prefeitura simplesmente não paga, né? E o grave nessa história é assim, a dívida da Caixa gira em torno de 3,5 milhões. 13. 3. Com os fornecedores. E a prefeitura deve
a Prefeitura não repassou isso à Caixa. Só que a Prefeitura tem para repassar à Caixa, ela deve à Caixa um pouco mais de 7 milhões. Olha que interessante. Essa conta... Aproveitando, ou seja, a Caixa é bem administrada. A Caixa é completa, é 100% viável. Ela é viável. Como disse o doutor Clemente. Se ele repassasse só aquilo que ele descontou, vamos fazer o seguinte, olha, eu descontei do funcionário 3%. Então esse do funcionário eu vou repassar à Caixa. Se ele tivesse feito isso, a Caixa hoje não deveria 1 centavo para ninguém. Ela teria sobra, né, Luciano? Ela teria sobra no Caixa. E se ele passasse tudo, ela teria o dobro do que ela deve em Caixa. Entendeu? Agora, ele é de uma irresponsabilidade sem precedentes. E ele acaba denigrindo a imagem da Caixa perante os fornecedores. Porque, claro que respinga. Claro, o doutor Clemente tem uma visão diferenciada. Mas os outros médicos, e de maneira correta também, não é que estão errados. Existe uma situação que a maneira como ele faz é correta e o outro médico, olha, eu não vou atender mais. Por exemplo, a beneficista portuguesa tem meio milhão de reais para receber da prefeitura suficiente. Não pode continuar atendendo. Não tem como continuar, não tem gordura suficiente para continuar atendendo. Então, quem tem condições de continuar atendendo, que são raríssimos casos, continua atendendo. Então, quem não tem, descredencia. E aí vem a segunda parte do problema. Além das pessoas não terem mais atendimento médico, não terem mais médico para passar, esses médicos vão ter muita dificuldade para receber o para trás. Ou seja, é outro problema. Não é só questão de parar de atender, ainda tem o a receber. O a receber. Que é mais complicado. Meses, está aqui, olha. Doutor Clemente. Março, abril, maio, junho, quer dizer, você fica 4, 5 meses sem receber e a prefeitura acha que... 6 meses. Só que se você ficar sem pagar a prefeitura, você paga com juros, correção monetária, ela te coloca na dívida ativa, ela faz o que quer. Na hora que eu não tenho dúvida, na hora que todos esses fornecedores, aqueles que tiverem a sorte de receber, vai receber o valor que faturou em janeiro. O doutor Clemente está aqui, se o senhor faturar em fevereiro, no dia que o senhor receber, daqui a meses, e tomara a Deus que eu esteja errado, que seja mês que vem, mas vamos supor, se ele receber em dezembro, ou em janeiro de 2016, ele vai receber o valor da fatura que ele emitiu em fevereiro. Então, quanto ele perde? Quanto que ele perde nesse caso? Porque ele teve que pagar todo o serviço, ele pagou toda a equipe e todo o material, todo o custo para fazer o exame que ele tem. Ele pagou a luz, a água, o funcionário, a contabilidade, o médico, a chapa que ele teve que comprar, tudo ele teve que pagar. É o que ele vai receber daqui a um ano. Eu vejo uma outra coisa difícil que eu acho na gestão do Billy, que independentemente do que nós já falamos, é não ter diálogo com o fornecedor, por exemplo. A prefeitura aluga um imóvel, não se paga, ficar lá 1 ano sem pagar e não se dá a menor satisfação do porquê daquilo. Quer dizer, mesmo que tivesse um porquê. Eu vou até dar um exemplo, eu já comentei isso aqui. A Antonieta, quando assumiu o governo lá em Guarujá, tinha um monte de rabo do governo anterior. Ela foi conversar com cada um, dizer, não, olha, eu não estou em condições nesse momento, mas vamos dividir em 2 parcelas, em 3, em 5, em 10, mas eu quero pagar e acabou. Quer dizer, dando satisfação e pagando mesmo. Isso não acontece no caso do Billy. Quer dizer, a pessoa não fica... Não é nem procurar e vai procurar alguém lá na prefeitura, ninguém tem uma resposta para dar. O senhor já bate na porta, a porta não abre. Não abre a porta. E nós estamos falando de coisas básicas. Imagina na área da saúde, que é muito mais grave ainda, e fica, como o Luciano bem falou, respingado no nome da Caixa. Quer dizer, a Caixa é a pilantra, a picareta a Caixa que não paga. Fica como uma vilã da história. A vilã da história. Quando, na verdade, segundo a própria referência do Luciano, a Caixa teria dinheiro em caixa. Sim. Sobraria dinheiro hoje. Muito dinheiro. Sobraria muito dinheiro na Caixa. E São Vicente tem uma outra questão. Tem o CREI, tem o Hospital São José e o ministro Arthur Quioro já tinha sinalizado que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, bancaria 50% do hospital na área continental. Parece que a contrapartida, que seria da prefeitura junto com o governo do estado, não vai sair, então São Vicente vai, mais uma vez, ficar sem um hospital na área continental que tanto precisa de um equipamento lá, Luciano. Olha, essa história também beira a insanidade do prefeito, né? Ele queria fazer um hospital no Parque Bitaru, no centro de convenções. O que ele queria fazer, o Billy? Ele queria derrubar o centro de convenções. Para fazer o hospital pôr no ali. chão para fazer o hospital ali.
Sabe quanto tempo ele levaria para fazer esse hospital? 6 anos, 5, no mínimo. Até você preparar tudo, não tem lastro essa ideia. Se fosse fazer um hospital regional em São Vicente, teria que ser na área continental. Para atender porque nós temos um hospital regional na ilha de São Vicente, que é o Guilherme Álvaro. Então, para fazer um outro hospital, olhando regionalmente. Regionalmente, um hospital na área continental de São Vicente atenderia São Vicente, Praia Grande e Cubatão. Porque de Cubatão para a área continental de São Vicente são 10 minutos, 15. É mais rápido. E mesma coisa de Praia Grande. Você concentraria essa demanda ali, o pessoal não precisaria vir para cá. Porque você diminui, né? Assim como está sendo construído o hospital regional lá em Itanhaém, que vai atender Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, pega um pouco de Itariri, pega um pouco de Petroledo. Aí depois você tem lá em Registro outro hospital importante, tem em Pariquera-Açu um hospital regional também. Então você tem que olhar de cima, um mapa. Você não pode, um cara, agora eu quero fazer aqui um prédio aqui. Não é assim, você tem que pensar regionalmente. Bom, mas vocês imaginem uma coisa, o Billy não consegue pagar a caixa, não consegue administrar o CREI, não consegue administrar uma unidade básica de saúde. Imagina ele com o hospital regional na mão do Billy. O que ia acontecer? É uma loucura. Primeiro local que foi idealizado para se construir. Que era derrubando o centro de convenções. Mas perdeu um centro de convenções importante que São Vicente demorou tanto para ter. Joga no chão o centro de convenções. E aí vem um outro problema. O tempo de construção e quando ficasse pronto, tinha que equipar ele todo. Fala-se em 170 milhões só para construir, segundo o projeto que a prefeitura fez. 170 milhões para construir. Quanto tempo? Esse tempo que eu já falei. Bom, gente, nós temos o Hospital São José no centro da cidade. Tem 2 alas lá que já estão prontas. O que precisa? A ala D e a ala E. Reforma. Quanto vai gastar para reformar a ala D e E? No máximo, uns 300 mil reais. Estão prontas. Ela precisa de reforma, pintura, arrumar gesso. A estrutura já está pronta ali, tá pronta, precisa se melhorar. Você abriria, em 3, 4 meses, você teria ali no mínimo 200 leitos prontos. Você tem no CREI algumas especialidades médicas. Por exemplo, bucomaxilo, tem no CREI. A maternidade está onde? Dentro do Hospital São José. Então você giraria tudo no centro de maneira rápida e eficiente. Com o que já está ali, não ia precisar se construir nada. Conversa com a Irmandade do Hospital, faz a reforma, vou repetir o número, 300 mil reais. Para construir o hospital, quanto custa? 170 milhões, 5, 6 anos. Ali, você tem a solução imediata no São José, mas ele não consegue pensar nisso. Ele só pensa coisa maluca, que é para não dar certo. Vamos criar a expectativa do Vicentino de que vamos construir um hospital. Não vai construir um hospital, porque não tem recurso. E outra coisa, construiu. Quem vai pagar o custeio do hospital? Alguém tem que pagar o custeio. Vai ter que ter funcionário lá, vai ter que ter equipamento lá. Quem vai pagar o custeio, quem vai gerir, quem vai... Não existe essa discussão. Esse tema tinha que ser discutido regionalmente. Então, reúne o CONDESP, os prefeitos, reúne as secretarias municipais de saúde, reúne o DRS 4, que é que cuida da saúde da Baixada, para discutir seriamente. Ele acordou de manhã e falou assim, vamos fazer um hospital aqui no Bitaru. Pronto, e jogou aí, joga que pega. Não é assim que se administra uma cidade, você tem que ter responsabilidade. Eu gostaria de construir, a prefeitura agora vai fazer um prédio da prefeitura de 20 andares. Pronto, mas aonde? Quem vai pagar? Quem vai construir? Entendeu? Então essas ideias têm que ter um mínimo de lastro, e dele não tem. Aliás, um prefeito, vocês sabiam que o Billy não vai à prefeitura? Não? Não. Ele despacha onde? Quando despacha de uma secretaria lá da Capitão Monaguiar, CEMURB, CEURB, o Billy não vai ao passo. Por isso que os fornecedores não acham ele. O fornecedor vai lá para receber, no prefeito não está. Vai na segunda, ele não está, na terça também não, na quarta também não. Ele não vai na prefeitura. Você já viu um prefeito que... A situação já não é fácil o prefeito indo. Imagina o prefeito não indo à prefeitura. Ele não vai à prefeitura. E o prefeito é o chefe, né? É o líder da cidade. Da cidade. Doutor Clemente. Esse negócio do hospital, voltando ao hospital... Hospital regional, o senhor concorda com o Luciano Batista que o melhor é reequipar o que já tem, que é o São José? Sem nenhuma dúvida, o custo é extremamente menor. Mas ainda que custasse 2, 3 milhões, você perde de 180 milhões, uma coisa que está pronta. Aliás, nunca entendi por que não funcionou aquilo, né? Isso aí é uma coisa antiga, é uma reivindicação da sociedade. Mas realmente a coisa não anda, e parece que todo mundo ignora o que está do lado. Quer dizer, construir
E se fosse, isso eu concordo também com o Luciano. O melhor era aparelhar esse hospital e o outro hospital, se fosse fazer um outro hospital, realmente não seria aí o local, né? Não, teria que ser na área continental mesmo. Porque qual a população de lá, Luciano? 120 mil habitantes. Aí você tem Cubatão, que é mais ou menos o mesmo número. Então, habitantes, e você tem Praia Grande, que tem 200 e poucos mil então, habitantes. que seja 300 mil habitantes ali. Você vê que justificaria realmente um hospital regional. E não impede fazer no Hospital São José, agora, já para funcionar já, nada impede de continuar a discussão séria de se construir um hospital regional. Sim, mas aí com as 3 prefeituras, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Exatamente. E com a DRS-4. E já com suporte aí, né, no hospital. Eu acho que teria que começar para ali. O hospital funcionando normalmente, exatamente, atendendo com 200 leitos a mais, e você discute o hospital regional. Aí é sério. Até para a população perceber e ver que está se fazendo... Que a coisa é séria. Que a coisa está andando. E tem um detalhe, viu, Guto, que eu acho que também é importante considerar. Se nesse momento precisasse de leito, você poderia contratar leito fora. Porque a gente tem uma experiência, e isso mesmo em outros estados, e a referência é o Rio de Janeiro, eles verificaram que o custo leito-dia para o hospital público é cerca de 6 vezes maior do que custa para a iniciativa privada. 6 vezes? 6 vezes maior. E isso não é onda. Fizeram uma média. Isso foi publicado já. O custo leito-dia médio lá no Rio de Janeiro é 6 vezes mais o custo leito-dia de uma unidade privada, particular. Ou seja, o Estado sempre arranja uma maneira de ter um custo maior. E muito mais gente. Tinha 11, no Rio de Janeiro, para você ter ideia, 11 funcionários por leito. 11 funcionários por leito? 11 por leito. Então, aí o custo vai lá no teto, né? Por isso se o atendimento ainda fosse... Por isso que o Luciano falou muito bem. Né? Quem paga o custeio? Primeiro, para construir, você não tem dinheiro. Segundo, e depois quem paga depois? E é mais caro o custeio. O custeio é mais caro. O custeio é mais caro. Você vai ter que repor, você vai ter que equipar o hospital. Equipamento, exatamente. Então, na realidade, eu acho que está tendo um sonho e não vai construir. Não tem como construir isso em menos de 5, 6 anos. Né? Sem contar depois para você fazer o hospital preparar o hospital, aparelhar o hospital e a manutenção posterior. Realmente não é coisa para amador, é coisa para profissional. E, além disso, eu acho que tem que terceirizar isso aí, porque a prefeitura não vai ter condição de pagar um custeio tão elevado quanto vai ser. Agora, quer ver como a coisa lá é tão absurda? O Hospital São José, ele tem o segundo maior centro cirúrgico da Baixada Santista. Tem mais de 1.000 metros quadrados. Só perde para Santa Casa. Só perde para Santa Casa. Eu fiz uma emenda lá para reformar o centro cirúrgico. R$500 mil, R$500 mil. O dinheiro caiu na prefeitura, aí começaram a reformar o hospital. Está quase pronto o centro cirúrgico. Eu estive lá o ano passado e vi que faltava pouco para acabar. E aí fiz uma outra emenda de R$300 mil. Só que o que aconteceu, um ano retrasado? A prefeitura, o governo do Billy, não conseguiu terminar a reforma. E o prazo de você usar o dinheiro tem prazo. Porque o dinheiro vem carimbado para aquela finalidade. O dinheiro veio no governo passado. Aí já não é só o Billy. O dinheiro veio em 2011. E o governo passado, do Tércio, ficou enrolando para fazer a reforma. Ficou enrolando. E aí, enfim, o prazo acabou em janeiro de 2013. Acabou o prazo. Aí nós conseguimos, com o DRS-4, o César, conseguimos mais um ano de prazo. Não lembro se era o César na época ou se era o outro, que era o Boteão. Acho que é Marcos Boteão, que era o DRS-4. Conseguimos mais um ano para terminar a reforma. Só que aí, depois não terminou o Billy. Aí conseguimos mais um ano. Nossa. Aí já não tem mais, a lei já não permite. Essa prorrogação tem... Aí acabou. Aí o que aconteceu? Ele não terminou. Qual é a pena? Devolver o dinheiro. Volta. A prefeitura teve que devolver o dinheiro ao Estado por incompetência das duas prefeituras, da anterior e da atual. A mesma coisa foi um convênio médico para maternidade. A maternidade em São Vicente estava com um problema grave, porque não tinha médico, não tinha enfermeiro, enfim. Aí o que acontecia? As mãezinhas lá de São Vicente, quando chegavam na maternidade, não tem médico, não tem enfermeiro. Então elas tinham que sair dali do hospital do São José ou do CREI e ir para Cubatão, para o Hospital Modelo, ou por Irmã Dulce em Praia Grande, ou aqui para Santos, para a maternidade de Santos. Domingos Pinto.
Acho que é esse aí. Do complexo da Zona Noroeste. Isso, na Zona Oeste. Maternidade Silvério Fontes. Silvério Fontes. Aí, olha que engraçado. Primeiro, o risco de uma mãe em trabalho de parto sair do CREI, né, ou numa lotação, ou num táxi, ou a pé, ou sei lá de quê. Que não ia de ambulância. O risco de acontecer o parto no meio do caminho, doutor Clemente. Aí eu arrumei um convênio com o Estado. O Estado passou a repassar para a Prefeitura, a partir de janeiro de 2014, R$580 mil por mês para a Prefeitura contratar médico, enfermeiro, anestesista, para ter o parto lá. A Prefeitura não conseguiu prestar conta nem contratar essas pessoas. Acabou o ano, a Prefeitura recebeu não recebeu o resto, recebeu 2 meses. Aí lá vai eu de novo, como deputado, olha, por favor, aí é o César, dá mais um prazo de 1 ano para a Prefeitura poder... Ele não consegue, é incrível. A incompetência daquilo que é sério, porque isso é um recurso que é simples, contrata o médico emite a tal da RPA, né, o enfermeiro, o anestesista, e você tem a mãe sendo atendida na sua cidade. Eles não conseguiram fazer isso. Então, o que se vê em São Vicente é um caos total. E nós estamos falando só da saúde. Por enquanto, o só assunto da saúde. É da saúde. Não termina o pronto-socorro da cidade náutica, a ampliação. Não terminaram ainda a saúde, a zoonose da área continental de São Vicente. São Vicente, uma emenda minha de R$250 mil para fazer uma zoonose. Eles não terminaram. Começou em 2011 também, não terminaram até hoje. Está em ruínas. Já pagaram quase o total do recurso para a empresa e o Ministério Público já está verificando isso. Porque a empresa recebeu quase o total e sabe como é que está lá? Em ruínas. Mas a Prefeitura pagou a empresa. Então, quer dizer, quem fiscalizou isso? Ninguém. Então, tudo que eles puseram à mão, eles pioraram. Nós estamos falando só de saúde. Só de saúde. Na hora que a gente entrar em educação, no outro você vai ver. No próximo bloco a gente vai falar dos outros assuntos de São Vicente, dos assuntos regionais e dos assuntos nacionais. A gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Já estamos de volta com ação e reação dessa segunda-feira. Eu agora vou falar dos nossos apoiadores, vamos falar da Ozan, Plano de Assistência Familiar Ozan, 3228-8000. Você liga, fala com um dos atendentes da Ozan, tira todas as dúvidas, eu tenho certeza que você vai fechar o melhor plano assistencial da região. www.ozan.com.br. Eu falo também em nome do restaurante Boqueirão Express Grill. Boqueirão Express Grill, que tem uma cozinha maravilhosa, tem muitas opções para o seu paladar, tem um cardápio recheado de comidas gostosas, saladas, entradas, sobremesas, arroz, feijão, comida caseira, muito saborosa. O Boqueirão Express Grill fica na rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Comercial do Boqueirão. Boqueirão Express Grill. Eu falo também em nome do Incatep, o verdadeiro e melhor instituto de capacitação portuária da região. O Incatep que trabalha com os simuladores mais modernos do mundo, os mesmos simuladores que capacitam os trabalhadores dos Estados Unidos, da Europa, estão aqui em Santos, no Incatep. Instituto de Capacitação de Mão de Obra Portuária, Grupo Incatep, www.grupoincatep.com.br. E a gente volta aqui ao nosso programa Ação e Reação. Preciso arrumar minha camisa aqui, que senão a produção pega no meu pé. Ação e Reação. Antes de falar da nossa produção, a Daiane, a Vitória, o Walter, o Matheus, se não fossem eles, o programa não estaria no ar. Agir. Se não fosse eles, o nosso programa não estaria no ar com tanta competência. Nessa segunda-feira a gente recebe o Luciano Batista e também o Dr. Clemente. Antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando da condição da saúde de São Vicente, os problemas, e a gente ainda tem mais problema de saúde para falar de São Vicente, Luciano? Você quer partir para outros problemas? Vamos partir para outro, porque esse aí já tem... Vamos falar agora a respeito... Eu já estou até aborrecido com isso, né? Porque é um caos total, nós nos aborrecemos. Imagina o usuário da saúde, se não se aborrece. Está lá todo dia tentando atendimento, né? E não consegue. Sofrendo. Em relação à infraestrutura, Luciano Batista, São Vicente tem um problema comum com Santos, além de dividir a mesma ilha, que é a questão das enchentes. E eu acredito que não dá para falar de uma extinção desse problema se não se trabalhar as prefeituras de Santos e São Vicente conjuntamente. Santos tem o Santos Novos Tempos. São Vicente também tem um projeto para se acabar com as enchentes, o projeto das comportas dos canais. Como é que você analisa essa situação? A situação das obras de melhoria e da construção das comportas de São Vicente vem aí no mínimo 10 anos e os problemas só aumentam.
Como que você analisa essa mais uma obra que deveria já ter saído e que não saiu? É a incompetência do governo, dos dois governos. Começou no governo passado e esse, como eu disse, né, é um carimbo, sabe? Uma marca registrada. Esse piorou tudo, o que estava ruim. Santos Novos Tempos. São Vicente também tem um nome, é São Vicente Velhos Tempos. Esse é o nome de São continua Vicente. tudo piorado, né? Piorado. Por que continua piorado? Primeiro, recebeu o recurso para fazer os canais. Fizeram errado. No dia que teve a reunião, foi em 2010, começou pelo Catiapuã, pelo canal da Alcides de Araújo. Eu fui vaiado no dia, porque eu disse que aquela obra estava errada. Que acharam que eu estava contra a obra, não estava contra errado. Eu conheço ali, eu morei 40 anos no Jockey Club. Então eu passava pelo Catiapuã todos os dias. Então você vivenciou Claro, o canal é largo. Né? O canal era largo da Alcides de Araújo. Chama-se Avenida Alcides de Araújo, não é rua, é avenida. Por quê? Porque ela é larga, de um lado e de outro. E tinha um canal largo. O que tinha que ser feito ali? Primeiro, tinha que ser feito uma audiência com quem morava do lado do canal. Não foi feito. São os mais afetados quando Exatamente. o canal enche. Quando você vai começar uma obra dessa envergadura, você tem que conversar com quem mora lá. Vocês imaginam, quem está nos assistindo aqui agora em casa, você vai fazer uma obra na sua casa. Então você contrata uma empresa, um arquiteto, um mestre de obras, não importa. Você é que tem que dizer para ele o que você quer e como você quer. Lá fizeram o contrário. Chegaram os iluminados lá, mediram para cá e para lá e começaram a fazer a obra. O que fizeram, doutor? Canal largo. O que tinha que ser feito ali? Tinha que começar a obra pela comporta, começar a obra perto do Campo São Paulino. Estreitar o canal. Pô, gente, claro que vai dar problema. Se você tinha um canal largo e você estreitou, então para onde vai a água? Ela vai afunilar, né? E vai transbordar. Então eles mataram o bairro do Catiapuã. Mataram. E do outro lado, pega a Vila Melo ali, né? Vila São Jorge ou Vila Melo, acho que é do outro lado, não lembro agora de cabeça. Mas principalmente o Catiapuã, que é o lado, você fica de frente para o canal, de frente para o São Paulo, do lado direito, todo é o Catiapuã. Ali que foi mais prejudicado. Porque a Vila Melo é a descida. Então o canal, ele está assim, né? Ó. Ele está aqui embaixo. Ali só tem um jeito de arrumar. Se um dia eu disputar a Prefeitura de São Vicente e eu ganhar a eleição, eu arrumo ali. Destrói aquela obra e volta o canal ao tamanho original e aumenta o calado do canal. Esse é o correto. Você aprofundar o canal para ele receber a água. Não estreitar como foi feito. Não estreitar o canal. E paralelo a isso, você tem que colocar a comporta na ponta. Sem a comporta não funciona o canal, gente. Isso qualquer pessoa que mora ali sabe, mas a prefeitura não sabe. E o governo atual, ali está. Na Catarina de Moraes, é a mesma coisa. Catarina de Moraes. No Cacheta nem começou, no Pissarro não começou, na área continental também tem canal. No Maitá tem um canal que divide o Maitá do Parque Continental. Ele tem um canal, também tem que arrumar. No Parque das Bandeiras, na Gleba 2, tem um canal, também tem que arrumar, mas nem começou ainda, porque eles não conseguiram terminar o primeiro canal. O primeiro é o do Catiapuã, eles não conseguem terminar, por pura incompetência e falta de vontade. Existe o recurso, é possível fazer, agora tem que colocar gente de boa vontade para fazer. E competente. Senão não adianta, senão vão ficar dizendo que não tem dinheiro, que não sei o que lá. Meu amigo, começa pelo certo, faz a comporta primeiro, aprofunda o calado. Você quer colocar mais navio no Porto de Santos, como é que você faz para colocar mais navio? Você tem que aprofundar o calado, não tem? Por quê? Porque aí o navio passa, o calado é mais fundo, o navio passa. Lá é a mesma teoria, não é para passar navio. Mas aprofundou o calado dos canais, você vai ter aonde colocar e manter o canal limpo. Antigamente os canais eram limpos, hoje não é mais. Hoje você vai no dique, vou voltar no dique das Cachetas, se você vai lá no dique das Cachetas, está tudo entupido de lixo. De ponta a ponta. Por quê? É o morador? É o morador. Mas a prefeitura está passando a coleta todo dia? Não, não está. A prefeitura mantém um sistema de limpeza como tinha no passado? Não, também não mantém. Então não adianta colocar a culpa no morador. É uma gestão... conjunto de fatores. Exatamente, mas o principal a prefeitura tem que limpar, para poder cobrar do morador, para poder conscientizar a população. Olha, não jogue lixo no canal, olha, nós estamos limpando aqui. Entendeu? Porque aí você vai conseguir resolver o problema. Agora ele só fala tudo para ele, não dá. Tudo pro Billy não dá. Eu gostaria muito de um dia o Billy vir no programa e eu ser convidado para falar com ele aqui no programa. Vamos convidar. A produção já tem o desafio de convidar o prefeito Billy a debater. Só para ver o que ele vai falar. Doutor Clemente, problemas como esse acabam influenciando na saúde, né? Pô, com certeza. Um local onde mas eu não conheço tão bem São Vicente quanto o Luciano, mas eu
tive no Cachapuã algumas vezes, realmente. Eu fui com uma pessoa que queria comprar terreno ali para fazer a construção. E aí o cara falou, alguém que conhecia, falou, não compra aqui, que isso aqui inunda tudo. E vocês foram num dia que não tinha, logicamente não estava cheio. Não estava cheio, não compra. Aí eu perguntei, mas pegou uma outra pessoa e falou assim, como é que é aqui? Falei, não, quando chove isso aqui, ninguém passa. Ou seja, a região do Cachapuã mesmo, aquelas ruas todas ali acabam alagando e vai num nível alto, quer dizer. E aí o cara vem do terreno baratíssimo, porque ele não tem o que fazer. Ele precisa vender, né? Ele precisa vender. Se ele tem um terreno lá, ele precisa de dinheiro, ele precisa vender um terreno. E bem barato, porque realmente, para quem sabe, ele não vai comprar isso aí. Vai de encontro ao que o Lissandro estava falando. Ou seja, desvaloriza a coisa. A população que poderia ajudar, ela fica desmotivada também a fazer isso, porque se você estiver fazendo uma obra interessante e justificar que isso vai ser bom, no caso, porque não vai alagar mais, não joga lixo, para a saúde, como você bem chamou a atenção, certamente, eu acho que... A população vai colaborar. Vai colaborar. Óbvio. Agora, bom, água é uma coisa, assim, super interessante, porque a própria Organização Mundial da Saúde diz que 2/3 das doenças das crianças são provocadas por água contaminada. Então, se você tem uma enxurrada, alguma coisa, essa sujeira toda, o canal sujo e queira ou não queira, vai levar detritos de todo tipo, até fezes de animais ou até de pessoas realmente. E isso realmente vai complicar a saúde do morador, especialmente das crianças, né? E das pessoas mais idosas. Então eu diria que tem um impacto, sim, Guto, muito importante. E, de novo, como o Luciano falou, na verdade não é só o canal, isso eu conheço, tem alguns canais ali, fora o Cachapuã, lá como você falou, no Maitá, você tem outros canais, e é uma região pobre também, né? Você vai ter impacto, além do impacto da saúde, impacto ambiental. Impacto social. Impacto social, desvalorização da região, muito maior custo depois para você refazer tudo isso. Né? Então, agora, tem que ser muito bem assessorado realmente para fazer um trabalho que seja definitivo. E as comportas, isso foi sempre falado por todo mundo, né? Não adianta você também aprofundar a calada se você também não colocar comporta, que é o que está acontecendo aqui. Ó, a dragagem serve para quê? Para aumentar o calado. A profundidade do canal. A profundidade do canal para passar navios um maiores. Navio mais pesado, com maior calado. E da mesma forma lá para segurar a água, porque a água é abundante. Se você estreita, você vai jogar mais água naquelas ruas vizinhas, né? Sim. E não é só os canais, na verdade, por exemplo, quando o Billy entrou, ele começou a fazer uns quiosques na Biquinha. Ali, né? 10 quiosques, 8, sei lá quantos. Isso foi em janeiro de 2013. Nós estamos em julho de 2013. Está acabando, vai acabar 2015 e ele não termina 10 quiosques. Aí você pega lá na Biquinha, também em janeiro de 2013, pegou fogo. Não sei se vocês lembram disso? Lembro. Lembra? Até hoje não fez nada. Continua do jeito que está. Do jeito que estava. Pegou fogo nos quiosques. Os permissionários que vendem doces, os famosos doces da Biquinha, as cocadinhas e tal, estão em umas barraquinhas de luna até hoje lá. Tudo improvisado. Ou seja, já fazem 24 com 26 meses. Ele não começou sequer a construir o novo. Você falou que se fosse se um dia chegasse a Prefeitura de São Vicente, resolveria o problema. Como é que está essa questão da sua candidatura, a sucessão à Prefeitura de São Vicente? Não, ainda são todos pré-candidatos, né? O PTB, o meu partido, vai lançar candidatura em São Vicente, porque tem que lançar. Nós estamos trabalhando para isso e, evidentemente, que como pré-candidato do partido, eu sou um pré-candidato do partido. Né? Você se coloca à disposição do partido, que se achar que o seu nome merece... E nós vamos embora, porque eu digo para as pessoas, enquanto as pessoas na rua, né, as pessoas estão pessimistas, né? E eu sempre digo, não seja pessimista, porque ela vê isso tudo acontecer, então ela acha que a cidade não tem jeito, né? A pessoa passa a não acreditar no seu potencial. Então o cara ele transformou o Itararé em lixão, né? Ele não resolve o problema do lixo, ele não resolve nada, na verdade, né? Não resolve nada. Educação, uma vergonha total, não paga as creches, não paga as APMs das escolas, aí entra em greve, aí o aluno vai para a escola, não tem merenda, né? É priorizar, né? Ele faz tudo isso na educação, só que ele compra livro de robótica. Sabia? A gente viu essa notícia. Você sabe quanto ele gastou? Quase 8 milhões.
Só com livros de robótica? Agora, em maio, junho. Comprou, a licitação foi assim, primeiro dispensou a licitação. Foi emergencial, então? É. E qual a justificativa? Onde vão ser usados esses livros, Luciano? Então, o cara comprou os livros de robótica, e aí você pergunta nas escolas assim, quem é que está capacitado aqui para dar aula de robótica? Ninguém. Aqui na Baixada, você conta nos dedos de uma mão quantas escolas dão robótica. Quantas? Eu tive procurando. Aí eu achei uma aqui. Eu tenho que falar o nome porque para passar a veracidade para os telespectadores. Eu fui no Liceu Santista. O Liceu Santista dá aula de robótica. O Liceu Santista é uma escola tradicional e cara. É uma escola particular. Particular. Né? Escola particular. Certo? O Liceu Santista... Esses são os livros? É. Tá aí os livros. Os livros de robótica. Então, tá ali, ó, 6º ano e tal. O Liceu Santista dá essa aula do 6º ao 9º ano. Só que em várias escolas que foram entregar esse livro lá em São Vicente, era escola do 1º ao 5º ano. E entregam sem nota, sem nada. As diretoras estão devolvendo. Cadê a nota? Que nem eles fazem com a merenda. Você sabia que em São Vicente também é assim? A merenda, o fornecedor entrega na escola. Chega o caminhão lá da merenda. Exatamente. E a diretora não, da merenda não. Não é o caminhão da merenda, é o caminhão do fornecedor. É gravíssimo isso. É o fornecedor direto que entrega na Imagina escola. A loucura que é isso. Como é que se faz o controle? Não tem controle. A diretora chega na porta, as diretoras estão pagando a conta. A diretora chega na porta da escola, aí o cara, vamos trazer aqui 100 quilos de carne nas caixas. A diretora recebe, como é que ela sabe que aquilo ali é contra filé, por exemplo, ou colchão mole? Não tem como a diretora saber que aquilo é colchão. Não tem como ela pesar, é no braço que a diretora pesa. A diretora vai pegar a caixa de... Põe aqui, chefe. É no braço e no olho. Pode colocar 4, que eu sou forte mesmo, né? Né? Aí põe lá, aí a diretora sabe, aqui deu 30 quilos, tá? Falta 70, porque vamos supor que seja 100 quilos. Aquilo tá assim, desse jeito. É uma avacalhação total. E esse negócio da robótica é grave o negócio. Eu já vinha falando há muito tempo desse assunto, e agora o Ministério Público deve abrir investigação. É gravíssimo isso. O Ministério Público, então, já está ciente dessa situação também. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, se o prefeito... Quer dizer que a prioridade é comprar livro de robótica, então não paga as APMs, não paga as creches, várias creches estão fechando, algo em torno de 10 creches já fecharam na cidade por falta de recurso. Eles falam assim, não, mas nós estamos devendo 2 meses, 1 mês, não é verdade. Eles estão devendo 5, 6 meses. É que as diretoras estão acabando com o dinheiro que elas tinham de reserva. Tem várias... Elas estão raspando a caixa para... Sabe o que as diretoras fazem? Não, fazem eventos. Agora, no mês de junho, foi uma correria das diretoras e das funcionárias das escolas para fazer festa junina, para fazer caldo verde. Elas que têm que fazer do próprio... Isso, bolo de banana, aí vende o bolo de banana, fazer aí pega o dinheiro... Para arrecadar. Em prol da PM. Aí vai lá e conserta o portão que caiu. O portão caiu. A luz que não está acesa, o ventilador que não roda. É assim. A janela que está... A janela que não fecha, o vidro que está quebrado. Porque a prefeitura tem o recurso para fazer isso, mas não faz. Então ela ficou assim. E assim, eu vou esperar acabar o recesso, a Câmara está de recesso parlamentar, eu vou fazer uma visita na Câmara para conversar com os vereadores. A gente tem que tomar alguma providência. Não dá para ficar desse jeito que está, né? Assim, as coisas têm que ter limite, né? Que a Câmara tem que fiscalizar também, né? E lá em São Vicente extrapolou o limite. Completamente. É tudo quanto é lugar. A gente fugiu um pouco na infraestrutura ainda, você vê que... qual é a obra que tem da cidade acontecendo? Nenhuma. O que está acontecendo em São Vicente é a construção do VLT, que é do Estado. Os viadutos do Estado, a Ponte Pensa do Estado. E da cidade? Qual é a obra da cidade com o recurso do munícipe? Zero. Um projeto da cidade não tem. Sendo executado. Não tem. O que tem é livro de robótica. Né? Então, o gestor público ele tem que equilibrar as contas. Ele promove o equilíbrio. Se eu sou prefeito da cidade, peraí, eu estou devendo para a APM, estou devendo para as creches, eu não posso comprar livro de robótica. Isso não é prioridade. Arruma a casa primeiro. Primeiro, depois... você paga os funcionários, que os funcionários, todo mundo chorando. As entidades do social, todo mundo chorando. As creches choram. A mãe chega lá, não tem merenda, tem que levar embora para casa que não tem merenda. E o prefeito disse que bom é comprar livro de robótica. Então isso cheira, essa compra de livro de robótica cheira a um defunto podre.
Sabe aquele defunto que acharam um corpo há 30 dias? É o que cheira essa copa de robótica. Claramente, e eu falo com maior tranquilidade. Ministério Público e estou louco para inclusive... ser convidado para falar sobre o assunto. Doutor Clemente, acho que estamos chegando no final do programa. O que o senhor poderia dizer a respeito dessa situação? Eu também não vejo motivo nenhum para você estudar robótica no ensino fundamental. Acho que tem tantas prioridades maiores, né? No próprio ensino mesmo, de você preparar melhor isso aí, e sobretudo nas outras áreas que a gente já discutiu aqui, não tem muito por que você gastar esse dinheiro aí com tantas prioridades, com tanta gente sem receber, né? Nós falamos da Caixa de novo, transfere essa verba para a Caixa atender melhor o seu usuário, que na verdade é a área da saúde, né? E eu não estou puxando a sardinha porque eu sou da área da saúde, não, mas que é uma coisa muito óbvia, né? Sabe quanto tem que gastar na saúde? Quanto? 15% do orçamento. Sabe qual é o orçamento total de São Vicente? 940 milhões. Gastaram 15%. Tem que gastar 15% tem que gastar, é obrigado a gastar. É obrigado a gastar. E 25% com a educação. Então, dizer que não tem dinheiro? Claro que tem dinheiro. E tem que gastar direito, né? Pelo relato que você passou de como está a situação da educação e da saúde... Não está gastando direito. Realmente. Fica o convite aqui, o prefeito Billy, ou se não estiver nos assistindo, com certeza a assessoria está assistindo. Assessoria de comunicação, fica aqui o convite feito para o prefeito Billy vir aqui e colocar a situação. Explicar, né? E os projetos que ele tenha colocado em prática, até para a população de São Vicente poder fazer o contraponto que hoje você veio fazendo algumas colocações. O prefeito tem aqui o mesmo espaço para vir aqui e colocar a versão dele a respeito de como está sendo administrada a cidade. Eu gostaria muito de agradecer ao Luciano Batista. Muito obrigado pela presença, Luciano Batista. Dr. José Carlos Clemente, também gostaria de agradecer a sua participação. Eu gostaria de agradecer principalmente a você, telespectador, que nos deu a honra da sua audiência. Programação e Reação vai ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta, ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Com. Um abraço, boa semana.